Fala minha, já parou para pensar nos momentos em que a gente perde o controle, sente muita raiva e acaba sendo inevitável que a gente entre em conflito com outra pessoa? Essa pessoa provavelmente pode ser uma pessoa que a gente tem maior vínculo, por exemplo, as pessoas da nossa família, né? Marido, mulher, filhos. E parece que esse colapso acontece e daqui a pouco a gente pode até se arrepender das palavras que falou, ou a gente percebe o peso desse sentimento que é esmagador na nossa saúde, na nossa vida. Mas e por que então a gente sente tanta raiva, tanta cólera em alguns momentos em que a gente nem previa que isso ia acontecer? Simplesmente surge, aparece, explode. E aí eu abri essa reflexão que é sobre a cólera e falava justamente que, na verdade, essa é uma consequência principal do nosso orgulho. Quando a gente acha que a gente não pode ser comparado a uma pessoa que é inferior, por exemplo, a gente julga essa pessoa ser inferior a nós, ou a gente julga que nada pode ser falado de nós para que atinja a nossa personalidade. A verdade é que a gente faz uma visão de nós mesmos, é como se fosse uma reputação. E aí, quando de alguma forma uma outra pessoa pode trazer uma perspectiva que abale essa nossa imagem pessoal, a gente fica no modo de luta, normalmente defensiva, e a gente quer defender a todo custo isso que a pessoa está falando, que ela está vendo e que a gente simplesmente não concorda. E por mais que essa situação pareça ser ruim, na verdade, ela surgiu a partir de uma necessidade nossa. Acontece que muitas vezes a gente não consegue expressar a nossa sensibilidade, o que nos está machucando, nos atingindo, e aí a gente acaba sendo agressivo. E aí, quando essa agressividade ela passa do ponto, acontece que a gente começa a ferir as pessoas. E a primeira pessoa, na verdade, que a gente se fere, né, somos nós, porque quando a gente tem essa descarga de adrenalina, de raiva, a gente primeiro prejudica os nossos órgãos, as nossas células, que começam também a ficar nesse processo de rebeldia. Você vê que às vezes dá uma dor de cabeça, dá uma dor de estômago, né, dá uma dor no coração, porque é justamente essa descarga emocional que faz tão mal. Começa prejudicando a gente e depois prejudica as pessoas ao nosso redor, que não é, na verdade, o que a gente quer também, porque a gente quer preservar quem a gente ama, mas nem sempre isso é possível, justamente por conta ainda do nosso orgulho, né? A gente está tão arraigado a essa defesa de nós mesmos que a gente acha que a gente não pode se subjugar a outra pessoa, seja um pensamento dela, que pode estar equivocada também, porque às vezes a coisa não é nem pessoal, né? As pessoas falam a partir do próprio mundo interno dela, né? Às vezes as vivências que elas tiveram levam ela a crer que a gente está agindo de determinada forma, mas também pode ser um equívoco. Mas a gente, da nossa parte, não tem humildade para reconhecer que essa é uma oportunidade da gente reavaliar nosso comportamento, né? Observar o que a gente está fazendo que está causando a impressão errada. Ou pode ter algum acerto ali, mas a gente não leva a sério porque a gente fica nesse lugar de muita ofensa. Quando eu parei para pensar sobre a cólera, me lembrei de um outro vídeo que eu gravei falando sobre uma história do livro Mulheres que Correm com Lobos, que é muito legal e que fala um pouco desse processo de cura da cólera. O que que essa mulher fez? Na verdade, foi assim. Ela era casada com um homem que ficou muito tempo afastado, estava no exército e ele chegou muito traumatizado, sabe? Ele não conseguia nem se expressar e quando ele falava era com muita raiva, era magoando. Pensa você numa saudade tremenda de encontrar uma pessoa e a pessoa vem totalmente transformada, transformada pela dor, pelo medo. E essa pessoa que está traumatizada, evidentemente, não conseguia expressar nenhum afeto. E aí, no começo era fácil entender, né, essa vivência, daqui a pouco não era mais fácil, porque ela também tinha as próprias necessidades. O que foi acontecendo foi que ela foi perdendo a paciência e falou: "Não, desse jeito não dá, eu preciso resolver essa situação". E aí na história tem uma pessoa muito sábia, uma idosa, não sei se ela é tida como uma pessoa mágica, curandeira, sei lá, as pessoas iam pedir conselhos para ela. E aí ela foi atrás dessa pessoa que, na verdade, falou que a única forma dela conseguir sair desse lugar de raiva, né, de não aceitação do que estava acontecendo,
era ela passar por um desafio que consistia em subir uma montanha enorme e pegar um pelo de um urso, que era muito raro, que vivia lá, e aí ela ia fazer uma poção, algo que ia resolver esse problema. E nessa caminhada não foi nada fácil, na verdade, porque era uma subida íngreme, ela passou por diversos desafios, fome, frio, e teve que passar dias nesse processo até chegar nessa caverna. E quando ela chegou lá e observou o urso gigante, ela na verdade não podia simplesmente chegar lá e pegar o pelo, senão ela seria morta. Então ela teve que traçar uma estratégia, que foi ir conquistando o urso até que ele se adaptasse, se acostumasse com a presença dela e não a atacasse, para que ela então conseguisse esse pelo. E isso demandou muito esforço próprio dela, para você ver o tamanho da determinação que ela tinha em superar esse desafio que para ela estava impossível. Então, depois de dias conquistando esse urso, né, com comida, cada hora com uma coisa, ela conseguiu finalmente pegar esse pelo e ir embora, levar para essa curandeira. E quando ela chegou lá, ela deu o pelo toda confiante para a curandeira. E a curandeira simplesmente fez assim, pegou o pelo, tuf, jogou no fogo. E aí ela falou, mas como? Como que você fez isso? Por que que você fez? Foi tão difícil, né? E aí ela falou que ela já tinha aprendido a grande lição, que foi justamente esse esforço próprio, não só pela resiliência, mas por fazer o que precisava ser feito, que era se domar. Ela teve que se esforçar para que ela não caísse nessa tentação de desistir, porque muitas pessoas falam que a carne é fraca, mas na verdade não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Porque quando a gente abre mão de nós mesmos, desse orgulho, dessa vaidade, de algo nosso, a gente faz muito isso pelos filhos, por exemplo, até materialmente, né? Vamos supor que só tem um pedacinho de alguma coisa e o filho quer comer. A gente abre mão de nós mesmos por amor. E a gente, quando faz esse processo conscientemente, a gente começa a fortalecer essa virtude que é tão importante, que é a virtude do espírito. É o espírito sobre a matéria. Porque às vezes a matéria, que é o nosso corpo, não quer fazer determinada coisa ou quer reagir de determinada forma. Mas a gente, com controle mental e emocional, e entendendo que aquilo ali é muito passageiro, a gente conseguiria se domar pelo esforço próprio. Imagina assim aquela situação que já parece degradante, exaustiva, essa que é de briga. Imagina se você se observasse de longe. Talvez você percebesse que é um absurdo aquilo. Talvez você se olhasse e falasse, meu Deus, por que que eu estava assim, que nem uma louca, agindo como um animal, né? Isso quando não acontece em situações piores, que aí você talvez não tenha oportunidade de reparar e se arrependa depois. Mas quando a gente tem essa consciência, começa a ter em vista o que a gente está fazendo com a nossa vida e com a das pessoas que a gente ama, a gente começa a se domar mais. E aí eu procurei sobre isso no Livro dos Espíritos e achei muito legal as respostas e eu quero compartilhar, que fala justamente sobre isso. Ele chama de paixões, que são essas inclinações que a gente tem às vezes, do sentimento exagerado, que pode ser, nesse caso, da raiva, da cólera, do ciúme. E aí a pergunta é a seguinte: visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mal em si mesmo? Tá falando assim, será que isso que eu tô sentindo não é da natureza, não seria legítimo? Isso é uma coisa ruim? E aí a resposta é: não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que delas se faz que causa o mal. Então o sentimento não é ruim, na verdade ele é legítimo. Inclusive quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, a gente começa a reconhecer o nosso sentir, as nossas necessidades, o que é importante para nós. Só que não basta a gente ter esse reconhecimento, a gente precisa expor eles também para as outras pessoas, de forma não a atacar, mas a se preservar, a falar conosco mesmo, falar do que a gente sente e colocar limites. Quantas vezes a gente não está disposto a entrar numa briga, mas a gente entra mesmo assim porque a outra pessoa fala que é tão importante para ela resolver aquilo agora e você acaba caindo nesse papo e acaba se prejudicando. E aí eu anotei outras coisas aqui que eu achei muito importante, assim, muito interessante, ó.
Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. Que é isso, é igual uma criança. A criança, às vezes, ela não sabe expressar o que ela quer. Então, ela começa a gritar, começa a chorar. E aí, às vezes, o pai que tem baixa consciência fica bravo com aquilo, né? Ou que não teve essa bagagem emocional também na própria infância, fica mais estressado, fica com raiva, mas na verdade ela está simplesmente comunicando uma necessidade, ela só não sabe como fazer isso. E a gente faz isso enquanto adulto também. A gente não sabe comunicar as nossas necessidades e acaba explodindo, e acaba tendo raiva. E aqui falou de novo, ó, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. E aí fala também, todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Porque esse é o nosso objetivo. A gente está aqui na Terra para viver os desafios que existem aqui. Mas quando a gente tem consciência de que aqui é transitório e que a gente está passando por uma prova para que a gente melhore as nossas virtudes e também consiga reconhecer os nossos defeitos, a parte negativa, a gente está conseguindo passar por isso, entendendo que aqui é só uma fase, né? Uma fase do jogo. É uma etapa que a gente precisa passar para que a gente se melhore. Então, quando a gente se eleva acima dessa matéria, acima desse corpo, a gente está cada vez mais chegando próximo à perfeição. Quando se crê não poder vencer suas paixões, tem gente que fala assim, é impossível, eu nasci assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela, né? Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz em consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Tem gente que fala da boca para fora, sabe? Às vezes, quando a gente mostra para a pessoa, olha, mas você está sendo muito agressiva falando isso. A pessoa fala, me desculpa, mas falou da boca para fora, porque na verdade ela pode sentir até determinado orgulho por ser dessa forma. Pelo menos eu me expresso, pelo menos eu falo a verdade. Quantas pessoas falam isso? Mas, por exemplo, tá tudo na medida. A água é excelente para a nossa vida. A água vai dar vida para uma planta. Agora joga uma água quente, vê o que acontece. Mata a planta, dá água demais para ela morre. Então, essa pessoa que tem orgulho de uma característica que pode ser devastadora para ela e para as outras pessoas, essa pessoa ainda tem baixa consciência. E uma forma da gente ajudar e praticar a caridade é justamente, às vezes, a gente abrir mão da briga. Para quê que eu vou fazer isso? Com qual objetivo? Sempre se pergunte isso, para que estou fazendo? Porque aí você vai ter mais consciência do passo que você está dando, né? Vale a pena? Eu vou mudar a pessoa entrando em atrito? Ou será que o tempo vai fazer ela mudar? Porque muitas circunstâncias que a gente chama de karma, elas acontecem da seguinte forma. Não sou eu que faço a pessoa perceber uma situação específica. Talvez seja uma outra pessoa da vida dela que vai causar isso e trazer essa abertura de consciência, e aí depois ela vai conseguir enxergar os equívocos que estavam acontecendo naquele momento. Eu espero que essa mensagem tenha chegado no momento certo para você e que a gente consiga, com perseverança, nos esforçar para que então a gente dome esse animal selvagem que está dentro de nós, para nosso espírito resplandecer e ser cada vez mais feliz. Até o próximo vídeo. Tchau!